Últimas notícias do São Paulo, vou te contar os próximos jogos e a situação do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre Lucas, como é que tá a sua situação? Será que ele volta contra o Bragantino? E te conto também sobre o retorno de Luciano. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube, São Paulo que acabou sendo derrotado, né? Vou pegar aqui a tabela do Brasileirão para a gente entender qual que é o grau hoje do São Paulo na competição. São Paulo que precisa ficar ligado na competição. Próximos jogos do São Paulo. São Paulo precisa reagir logo no Campeonato Brasileiro, depois da derrota contra o Flamengo. E eu vou te contar os 3 próximos jogos, para você já se preparar e também saber onde que vai transmitir e tudo mais. O São Paulo já joga na próxima quarta-feira a partida contra o Bragantino. Esse confronto é fora de casa, tá? É em Bragança Paulista. A bola vai rolar a partir das 9h30. É mais um compromisso fora de casa que o Hernan Crespo precisará conquistar pontos, né? Contra o Flamengo não conseguiu nenhum ponto, e aí agora contra o Bragantino um empate já seria satisfatório na questão da tabela de classificação, mas é óbvio que o São Paulo precisa dos 3 pontos. Essa partida vai ter transmissão da Globo e também do Premiere, então essa partida vai ser transmitida em TV aberta na próxima quarta-feira. Logo depois, no fim de semana, no sábado, o São Paulo enfrenta o Corinthians. Aí a partida pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão do Sport TV e do Premiere, e é no sábado às 9h. É um horário um pouco mais diferente, até complicado, né? Mas o jogo entre São Paulo e Corinthians vai acontecer no estádio do Morumbi, a bola vai rolar às 9h. E o confronto que marca o retorno do técnico Hernan Crespo ao estádio do Morumbi, né? Naquela ocasião, quando ele comandou a equipe em 2021, ele não pôde ter o estádio lotado. Agora pode ser uma expectativa dele ter a casa cheia. Vai depender muito também do compromisso contra o Bragantino, né? A torcida tá ferida, tá machucada, então vamos ver se teremos um estádio lotado. E para fechar esses 3 jogos, no dia 24, na quinta-feira, o São Paulo viaja até Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi, e enfrentará o Juventude numa quinta-feira, dia 24. A bola vai rolar às 7h. Essa partida terá transmissão do Premiere. Contra o Corinthians vai ser Sport TV e Premiere. Então são 3 confrontos complicados, né? Você tem um compromisso fora de casa contra o Bragantino, que vem bem na competição. Você depois tem um clássico em casa e joga contra o Juventude em Caxias, que é sempre um confronto um pouco mais complicado. A situação do São Paulo na tabela de classificação do Brasileirão é a seguinte: atualmente, o São Paulo, antes dos jogos do domingo, o São Paulo está na 15ª colocação com 12 pontos conquistados. O Santos está com 11 logo atrás, então o São Paulo não vai poder, não será ultrapassado pelo Santos, porque o Santos enfrentaria o Palmeiras, mas o jogo acabou sendo adiado. Aí tem o Vitória também, que tem 11 pontos, e o Fortaleza com 10 pontos, o Juventude com 8 e o Sport Recife é o lanterna na competição com 3 pontos conquistados. São Paulo que precisa ligar logo o alerta para sair logo dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro, tá? Antes da gente continuar trazendo mais informações, se torne membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. Tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, que a gente conta vários bastidores das nossas apurações, a gente conversa bastante, interage bastante lá no nosso grupo de membros. Tem também vídeos exclusivos, tem lives também, então é um conteúdo bem legal para os membros deste canal, conto com a sua audiência. Para a gente continuar trazendo um pouquinho mais de informações, o Luiz Araújo acabou fazendo um gol contra o São Paulo, né? Mais uma vez uma lei do ex. O Luiz Araújo acabou fazendo o gol de abertura do placar no estádio do Maracanã e ele não comemorou. E aí logo após a partida, né, ele foi perguntado ali na saída do campo por que ele não comemorou, e ele demonstrou bastante carinho pelo São Paulo. Vou abrir aspas aqui para o Luiz Araújo: não comemorei o gol por respeito ao São Paulo. Tenho um carinho muito grande pelo São Paulo.
sempre que eu marcar o gol contra o São Paulo eu não vou comemorar, porque foi o time que me revelou para o futebol, disse o Luiz Araújo. E só relembrando a negociação de São Paulo e Luiz Araújo, a venda do atacante lá para o Lille da França, naquela ocasião foi em 2017, inclusive o São Paulo estava sendo comandado pelo técnico Rogério Ceni na primeira passagem ainda dele como treinador, e o primeiro trabalho também do ex-goleiro como técnico de futebol. Naquela ocasião foi uma venda casada entre Luiz Gustavo e Thiago Mendes, ambos foram vendidos ao Lille da França naquela ocasião. O Luiz Araújo, formado nas categorias de base, ele saiu do São Paulo com 21 anos. Ele foi negociado por 10,5 milhões de euros, o que naquela época a cotação dava 38 milhões. Rapaz, a cotação estava um pouquinho mais baixa do que as atuais. O São Paulo detinha 70% dos direitos do atleta e ficou com praticamente 30 milhões desse valor. O restante foi para os cofres do Mirassol. Inclusive o Mirassol fez todo um projeto, pegou essa grana, investiu na sua infraestrutura, investiu no seu CT. Então essa venda do Luiz Araújo, além de ter enchido os cofres do São Paulo, foi muito mais benéfica para o Mirassol, que se o Mirassol está hoje na Série A foi muito por conta dessa grana, utilizou ali para arrumar toda a sua infraestrutura e hoje pode se dizer que é um clube de Série A. Você gostava do Luiz Araújo? Acho que nesse time, inclusive atual, acho que o Luiz Araújo seria titular de São Paulo sem nenhum problema. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, neste domingo o São Paulo se reapresentou, né, depois da derrota para o Flamengo no último sábado. No dia seguinte já teve treinamento e assim será também na segunda-feira. Na terça-feira no período da tarde ali, os jogadores já vão para Bragança Paulista, onde na quarta-feira terão um compromisso contra o Bragantino. Aliás, eu não sei, eu acho que o São Paulo vai no mesmo dia de ônibus, eu preciso ainda ver ali se a comunicação do São Paulo divulgou. Mas teve treinamento já neste domingo, então até o jogo contra o Bragantino não terá folga nem nada nesse sentido. Os jogadores que participaram, né, por mais minutos ficaram na parte interna, se recuperando, e os outros jogadores acabaram indo para o campo. E o Lucas Moura treinou normalmente, aí fica a expectativa dele, quem sabe, ter o compromisso contra o Bragantino, porque o Lucas ele treinou bem a semana inteira. Ele treinou segunda até sexta-feira, ele treinou super bem. E hoje, na reapresentação do time, mais uma vez ele treinou normalmente, sem nenhuma restrição. Porque às vezes, né, acontece do cara ser liberado, só que aí ele não pode ter embates, ele não pode ter choque. Então, ali nos treinamentos, quando o Lucas estiver com a bola, ninguém toca nele, entendeu? Só faz ali uma marcação à distância. Mas não, o Lucas está indo por embate, o Lucas está treinando normalmente, então fica a expectativa dele voltar já no compromisso contra o Bragantino, que ele já possa reunir condições. A informação que eu tenho é que contra o Flamengo ele já tinha condições de jogo, mas preferiram ali num cronograma, né, de preservação, para não ter qualquer risco, preferiram de fato que ele ficasse de fora. Vamos ver se contra o Bragantino ele retorna e aí já pode ajudar o São Paulo Futebol Clube na sequência desta temporada, tá? Para a gente fechar o vídeo de hoje, né, a gente trazer um pouquinho mais de informações para vocês. Para a gente fechar o vídeo de hoje, você poder curtir aí o seu domingão de ressaca, né, porque sabadão aí foi duro essa derrota contra o Flamengo. Eu acho que não foi nem tão duro, acho que foi um choque de realidade, né? Mas enfim, para fechar o vídeo de hoje, Luciano deve retornar para o confronto contra o Bragantino. A expectativa é do camisa 10 estar disponível normalmente, né? Até porque ele ficou de fora do confronto contra o Flamengo por estar cumprindo suspensão por conta do terceiro cartão amarelo sofrido contra o Vasco. E aí agora ele já teria condições de jogo, de estar disponível, e aí ele pode retornar ao time titular. Aí fica a expectativa de quem sairia para a entrada do Luciano, né? Porque o Crespo jogou com 3 volantes em um cenário mais... se a gente pode arriscar, sairia o Pablo Maia para a entrada do Luciano. O Luciano poderia ali fazer uma dupla ali com o André Silva lá na frente, se o Crespo optar pelo André Silva novamente no time titular. Mas o Luciano deve realmente voltar ao time titular, porque durante toda a intertemporada, inclusive no jogo treino, o Crespo deu essa oportunidade para o Luciano. Ele acredita que o Luciano hoje é titular, enquanto, por exemplo, o Lucas Moura não tem condições de jogo.
O Lucas retornando contra o Bragantino, acredito muito no Lucas começando no banco de reservas. E aí o Luciano poderia começar como titular e fazer essa dupla de ataque, quem sabe dar um pouco mais de poderio ofensivo para o São Paulo, né? O que faltou bastante contra o Flamengo, quem sabe ali o Luciano ajudando, sendo uma dupla de ataque, recuando o Oscar voltando para a função de meio. Essa função de segundo atacante não foi muito positiva para o camisa 8, que também, tecnicamente, individualmente, também não foi bem na partida. O Luciano pode acabar ajudando aí, atuando muito numa posição que todo mundo quer, que todo mundo pede, que é justamente atuando como segundo atacante. Então, o Luciano deve reforçar o time do São Paulo para pegar o Bragantino. O que você acha? O que você armaria para o confronto contra o Bragantino? Quais mudanças você faria no time titular? Quero muito saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã a gente volta com ainda mais conteúdo sobre São Paulo Futebol Clube. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!